Bom dia, crianças! Espero que vocês tenham tido um feriado muito gostoso. Aqui em casa o feriado foi bem gostoso, junto com a família. Que vocês tenham tido uma Páscoa gostosa. E hoje nós retomamos as nossas aulas. A professora está aqui para fazer um vídeo para explicar para vocês como vocês vão fazer a avaliação de matemática. Prestem bem atenção, porque eu sei que todos vocês gostam de tirar um 10, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos a questão 1. Sofia e sua prima combinaram de brincar juntas no fim de semana. Para escolher o que iriam fazer, resolveram pesquisar o tempo para esses dias. Veja a previsão que encontraram e responda as perguntas. Pergunta A. Em que dia a previsão da temperatura máxima seria mais baixa? Então vocês vão olhar a temperatura máxima do sábado e do domingo e vão escrever aqui qual o dia que a temperatura máxima é mais baixa. Não confundo com temperatura máxima. Qual dia a temperatura máxima estará mais baixa, ou seja, menor. B. Em que dia a previsão da temperatura mínima seria mais elevada? Qual desses dias que a temperatura mínima está maior, o número maior, certo? Então, cuidem para não se confundir aqui. Temperatura máxima mais baixa, qual dia? E temperatura mínima mais elevada. Então, agora nós vamos para a questão 2. Na questão 2, nós temos 4 termômetros, que medem a temperatura em graus Celsius. Vocês vão fazer a leitura desse termômetro e registrar aqui nesses risquinhos a temperatura que eles estão mostrando. Não esqueçam, crianças, que cada risquinho pequenininho vale 1, tá? Então, o risco maior é o número cheio. Por exemplo, aqui o risco maior mostra no 10 e cada número pequenininho vale 1. Então, quando o termômetro está para cima do risco maior, tem que contar todos os risquinhos pequenininhos para escrever a temperatura correta. Quando vocês conseguiram ler, escrevam a resposta aqui nesses risquinhos. 3. Assinale a única significa que só tem uma correta para a pergunta. Qual é a função do zero em um termômetro? Uma dessas 3 está correta. É a primeira alternativa, dizer como está a temperatura. Segunda, separar as temperaturas positivas e negativas. Terceira, mostrar que naquele dia não dá para prever a temperatura. Escolher uma. E daí vocês vão assinalar. 4. Agrupe as bolas em grupos de 6 e complete a frase. Cada 6 bolinhas vai dar um grupinho, um agrupamento. 6 bolinhas num grupinho, 6 bolinhas no outro grupinho. Lembrem que a gente circula as bolinhas. Quando terminaram de fazer os grupos, vocês vão responder aqui. Obtive, daí vocês vão colocar quantos grupos de 6 e mais grupo de uma unidade. Quantos? Certo? Então vamos para a 5. 5. Veja a previsão do tempo em Pomerode e preencha a lista. Então aqui, quinta, dia 23 de março, sexta, 24, sábado, 25, domingo, 26, segunda, 27. Então aqui está o dia 23, que corresponde a esse aqui. Então é uma quinta-feira. Vocês vão colocar aqui qual a temperatura máxima e qual a temperatura mínima. Aqui a mesma coisa, na sexta-feira, no sábado, no domingo e na segunda. Qual a temperatura máxima que mostra na quinta e qual a temperatura mínima, certo? 6. Desenhe nos pinos desses 2 ábacos as argolas correspondentes às unidades, dezenas e centenas desse número indicado aqui. 3 cores diferentes, as mesmas que nós usamos na sala. 712, quantas argolinhas vão na centena, quantas na dezena e quantas na unidade. Troquem as cores, tá? 506. Quantas argolinhas vão na centena, quantas vão na dezena e quantas vão na unidade? Lembrando que unidade, dezena, centena, certo? 7. Observe o mapa meteorológico do Brasil e responda. Aqui tem muitos números mostrando temperatura.
Aqui vocês vão ter que responder todas elas com muita atenção. Em que cidade a temperatura máxima foi mais alta? As temperaturas máximas são os números que estão escritos em cima. As mínimas, os números que estão escritos embaixo. Vão olhar todos os números de cima para ver qual é o maior, que é a temperatura mais alta. Em que cidade a temperatura mínima foi a mais baixa? Olhar todos os números de baixo e procurar o menor. Aí foi a temperatura mais baixa. Qual cidade tem previsão de muito sol, sem nuvem e sem chuva? Lembrem que quando tem a chuva, tem aqueles pinguinhos embaixo da nuvenzinha, né? E a nuvenzinha branca, aquele desenho, não representa nada. Tem que olhar o solzinho e tem que olhar os risquinhos da chuva. Qual a diferença entre as temperaturas máxima e mínima na cidade de Porto Alegre? Então, eu vou lá na cidade de Porto Alegre, a máxima é 29 e a mínima é 19. Aí eu tenho que fazer uma continha, lembra, para achar a diferença, uma continha de menos, para saber qual é a diferença entre uma temperatura e outra. Lá na cidade de Porto Alegre. Peguem a máxima e a mínima e façam a continha achando a diferença. 8. Observe o registro do jogo Nunca 10 com o material base 10 e complete com a pontuação de cada jogador e classificação. Tá, jogadores, tá? A Paula, 0, 8 e 3. Qual a pontuação da Paula? E depois que vocês fizeram tudo, vocês vão fazer a classificação. Primeiro preencher a pontuação. A pontuação do Leonardo, a pontuação da Camila, a pontuação do Luiz. Por que a classificação depois? Porque em primeiro lugar é quem tirou o número mais alto. E isso vocês só vão poder ver depois que fizeram a pontuação. Certo? Se teve gente que empatou, então vocês já sabem como que tem que colocar. 9. Componha e decomponha os números formados por. Aqui nós temos um exemplo. 2 centenas mais 4 dezenas mais 6 unidades vai dar 246. 2 centenas corresponde a 200, 4 dezenas a 40 e 6. Então, 246 e escrever nessa linha por extenso. 246. Muita atenção, gente. 1 centena, 8 dezenas, 9 unidades. Aqui, por exemplo, só uma ideia. 1 centena vai dar 100. E assim vocês vão continuando. 5 centenas mais 3 unidades. Cuidado, gente. 5 centenas ali não tem dezena. Cuidado. Escrever por extenso. 10. A turma de Luan está jogando o jogo Nunca 10, lá no ábaco. Desenhe como ficará o ábaco após a jogada de Maria. Então, o ábaco estava assim, com 3 dezenas e 2 unidades. Agora, Maria obteve 7. Então, vocês vão desenhar, vocês vão acrescentar as 7 unidades aqui e vocês vão desenhar aqui. Lembrem que é Nunca 10. Nunca 10 é quando eu tenho 10 argolinhas e troco por outra. Então, vocês vão desenhar aqui como ficou o ábaco depois que a Maria obteve o número 7 no dado. Quando a gente joga 2 dados juntos e faz a soma, ela obteve 7. Então, aqui vocês vão ter que desenhar diferente daqui, certo? Então, agora que vocês terminaram toda a prova, gente, terminar toda a prova nas folhas certinho. Senão vai dar maior confusão, mesmo estando em casa. Aí vocês vão pegar a prova prontinha, vão pegar as folhas que a professora fez para fotografar e vão só copiar as respostas da folha. Então, por exemplo, aqui na 1, só tem as 2 respostas aqui, A e B. Copiem aqui a resposta A, aqui a B. A 2, aquela dos termômetros, né? Aquela dos termômetros, vocês vão só copiar aquele número que vocês colocaram aqui. A 3, vocês vão copiar quantos grupinhos vocês fizeram, desenhando aqui, escrevendo aqui. Aqui vocês vão copiar também, aqui também. A 7, vocês vão... Deixa a prof pegar a 7 aqui. A 7, vocês vão copiar aqui, ó. O que vocês escreveram aqui, vocês vão copiar só a resposta aqui,
certo? A 8 vocês vão copiar as pontuações da classificação. A 9 vocês vão copiar a resposta que vocês têm aqui. Copiar aqui. A primeira ninguém precisa copiar, porque essa é um modelo. E a 10 vocês vão copiar o desenho que fizeram no ábaco, certo? Olha, se todo mundo prestar bem atenção, se todo mundo fizer direitinho como a professora falou, eu tenho certeza que eu vou poder dar muitos 10 e eu vou ficar feliz e vocês também, certo? Boa prova! Beijo pra vocês!